A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu aquela frase de Jesus? Quando alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Como é que você entende esse texto? Será que Jesus está dizendo que nós, quando sofremos algum tipo de violência, nós devemos então deixar que a pessoa continue violentando? Será que quando alguém te ofender, você então deve passivamente oferecer-se para continuar sendo ofendido? Será que é isso que Jesus está dizendo com esse texto? Ou ele está querendo ensinar outra coisa? É isso que nós vamos estar vendo hoje. Então quero já desafiar você a pegar a sua Bíblia, a enviar o link dessa mensagem para mais pessoas. Vamos lá, compartilhe aí, nos ajude, seja um missionário virtual para que mais pessoas possam estar aqui conosco ouvindo essa palavra, para que nós possamos estar respondendo a mais pessoas, tá bom? Então, nós vamos para a vinheta e nós já voltamos para que nós possamos entender melhor esse texto. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, está com a sua Bíblia na mão, pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudá-la hoje mais uma vez. Vamos estudá-la novamente. Então, pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens já ao longo de algumas semanas, baseado nesse texto de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Você sabe do que se trata essa parte da palavra de Deus? É um sermão pregado por Jesus. No início do seu ministério, Jesus está ali reunido com os seus discípulos, com a multidão, e ele começa então a ensinar a essas pessoas. Jesus começa a falar do reino dele, do reino dos céus. Quais são as características do reino dos céus? Quais são as características das pessoas que entraram e fazem parte do reino dos céus? Ele tratou disso nas bem-aventuranças e nós passamos aqui por cada bem-aventurança. Depois Jesus começa a falar a respeito da influência dos cidadãos do seu reino neste mundo, como sal da terra e luz do mundo. E depois então Jesus fala que a justiça dos cidadãos do reino dos céus, dos seus cidadãos, dos seus discípulos, precisa exceder, precisa ir além da justiça que era praticada pelos escribas e fariseus. E aí Jesus começa a tratar de algumas leis, ele começa a tratar de alguns mandamentos, de alguns princípios e valores da palavra de Deus, e ele começa a comparar aquilo que a tradição dos homens dizia com aquilo que a palavra de Deus, a lei de Deus diz. Então nós já vimos aqui alguns desses exemplos. Então Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito? Quando ele diz assim, ele está tratando da tradição dos homens. Ele não está tratando da lei de Deus, ele não está falando daquilo que a palavra de Deus em essência dizia, mas ele está falando sempre de um remendo, de um entendimento distorcido da palavra de Deus que os anciãos, aqueles que eram da tradição dos anciãos, dos mestres judaicos, eles haviam reinterpretado ou interpretado erradamente os princípios e mandamentos da lei de Deus, e isso estava conduzindo o povo ao erro. Jesus então está dizendo, no meu reino, eu porém vos digo, vocês vão agir assim e dessa maneira. Bom, eu quero convidar você então hoje para nós vermos mais um exemplo disso. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, é um problema. Pegue a sua Bíblia, abre ela e acompanhe conosco. Nós vamos passar aqui parte por parte do texto. Diz assim o Senhor Jesus:
Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, do que Jesus está falando? Preste atenção que ele começa sempre da mesma maneira. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito. Quem disse? Quem disse? A tradição, um conceito geral. E ele vai dizer, vocês ouviram isso, vocês aprenderam assim, ensinaram vocês assim, olho por olho e dente por dente. Esse é um princípio conhecido até no meio jurídico, lá atrás. O princípio lá na antiguidade, como que a justiça era estabelecida. Era dessa maneira. Se eu ferisse você no seu olho e você ficasse cego, você tinha, por justiça, o direito de ferir o meu olho e também me deixar cego. Se você pisasse no meu pé, eu tinha por direito de pisar no seu pé também. Então, por isso que existia esse princípio, olho por olho, dente por dente. Ou seja, o ofendido tinha o direito de cometer a mesma ofensa que ele sofreu. Ok? Então você precisa entender esse princípio aqui, para que você possa entender o que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo o seguinte, neste mundo funciona assim. As pessoas retribuem o mal com o mal, ofensa por ofensa, olho por olho, dente por dente. Esse é o conceito geral dessa vida. Esse é o conceito geral desse mundo. É sempre assim. Você já ouviu alguém dizer aquela frase assim, eu não levo desaforo para casa? É o mesmo princípio. Eu fui ofendido, vou ofender também. Ou aquela frase, aqui se faz e aqui se paga. Ou mesmo, eu vou pagar na mesma moeda. É uma frase comum que observa o mesmo princípio, olho por olho e dente por dente. O que Jesus está dizendo é, esse mundo é assim. Esse mundo lida com as crises, esse mundo lida desta maneira, esse mundo faz exatamente isso, esse mundo age assim. Olho por olho e dente por dente, ofensa por ofensa, mal por mal. Isso é comum, isso é normal nesse mundo. Agora, Jesus está pregando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte ele está falando do reino dele. Então ele está dizendo, vocês foram ensinados assim. Vocês ouviram assim. Vocês foram ensinados a serem belicosos. Vocês foram ensinados a pagarem com a mesma moeda. Vocês foram ensinados que isso é justiça. Vocês foram ensinados. Eu quero dar um ênfase aqui, meu irmão. Jesus está dizendo que você foi ensinado a ter o direito de devolver o mal com o mal. Alguém te ofendeu, você tem o direito de também praticar o mal contra o outro. Então Jesus está falando aqui do direito. Você tem o direito, você foi ensinado que você é a vítima e, portanto, você tem o direito de também executar da mesma forma. Porque esse era o princípio do direito naquele tempo. Lá nos primórdios, assim as coisas funcionavam. O direito se estabelecia assim. Você foi ofendido? Você tem o direito de ofender. E não é exatamente essa sensação que a gente tem quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende? Nós nos sentimos no direito, nós temos o direito de responder da mesma forma, ou de responder de alguma maneira. Nós nos sentimos no direito.
E essa palavra direito é uma palavra desgastada hoje. Hoje as pessoas não podem olhar torta para outra que a pessoa quer processar. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade altamente que está embebida dessa questão de ter o direito. Eu tenho o direito de fazer, eu tenho o direito de acontecer. É assim. Mas o que é que Jesus pensa disso? Será que Jesus tem o mesmo conceito, a mesma filosofia? Veja o exemplo que ele vai dar. Convido você aí, ó. Verso 39. Eu, porém, vos digo. Opa, é aqui que você precisa prestar atenção, meu irmão. Porque às vezes as pessoas ficam com foco não naquilo que Jesus diz, mas naquilo que estavam dizendo por aí. Ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Ele não disse. É assim que estão dizendo. É assim que esse mundo pensa. É assim que esse mundo funciona. Foi assim que você foi ensinado a ter o direito. Eu, porém, vos digo. Então vai mudar. A gente começa a entender uma coisa, que Jesus não pensa da mesma maneira. Ele não pensa a partir desse mesmo critério. Não. Eu, porém, vos digo. O que ele diz? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Tem muita gente que olha para esse texto e pensa assim, se alguém bater na minha face direita, eu tenho que ser como Jesus. Virar a outra face e dizer, bate aqui também. Não é isso que Jesus está ensinando. Isso é apologia à violência. Você nunca vai ver Jesus fazendo apologia à violência. Você nunca vai ver Jesus fazendo esse tipo de coisa. Aliás, Deus é contra isso. A Bíblia diz que aquele que condena o inocente é uma abominação diante do Senhor. Não. A Bíblia diz que Deus fica furioso contra esse tipo de atitude, de violência. Ele odeia a violência, como diz no livro do profeta Malaquias. Deus abomina a violência. Você não tem o direito de ofender o outro. E aqui começa esse princípio. Percebeu? O princípio que Jesus está estabelecendo aqui, em primeiro lugar, é que você não tem o direito de ofender ninguém. Ninguém tem o direito de ferir o olho do outro. Ninguém tem o direito de arrancar o dente do outro. E ninguém tem o direito de revidar. Essa questão do direito de revidar é uma anomalia, é algo estranho ao Evangelho. O Evangelho não concorda com esse direito de revidar. Então Jesus está dizendo, olha, se alguém bater na sua face, vamos ler o texto, né? Mas a qualquer que te ferir na face direita. Para eu ferir você na sua face direita, presta atenção, isso aqui é muito importante. Jesus aqui não está falando apenas de violência. Jesus aqui está falando de humilhação. Você que está me assistindo, qual é a sua face direita? Para eu bater na sua face direita, eu preciso usar as costas das minhas mãos. Eu teria que fazer esse tipo de movimento. Correto? E qual é a diferença entre eu, por exemplo, dar um tapa no seu rosto assim com as costas das mãos ou assim com a palma da mão? É que com a palma da mão é violência pela violência, mas com as costas das mãos significa humilhação. Significa que eu sou superior a você. Eu estou batendo, ofendendo a alguém a quem eu considero menor que eu. Porque quando você bate com as costas das mãos, a pessoa que está sendo ofendida, ela não pode ter reação, ela é menor, ela é mais fraca. O outro é mais forte, o outro está numa condição de superioridade. Então não é apenas violência física, é humilhação.
Então o que Jesus está ensinando aqui não é que se alguém bater em você, se alguém te machucar, você deve então oferecer a outra face para que a pessoa continue batendo. Não. Se alguém bater na sua face, você precisa ligar para a polícia. Jesus está aqui dando um exemplo. Jesus está aqui falando de um conceito. Jesus não está aqui falando que você precisa apanhar calado, que você precisa sofrer violência. Não é isso que ele está ensinando. Ele é contra a violência. Então o que é que Jesus está ensinando? O que é que Jesus está falando? Jesus está tratando aqui, ele está dizendo, nesse mundo, os cidadãos desse mundo, eles se acham no direito de revidar, mas os cidadãos do meu reino, os meus discípulos, eles precisam aprender a abrir mão do direito de revidar. Porque no meu reino não existe o direito de revidar. Olha o exemplo do próprio Senhor Jesus. Olha o exemplo dos apóstolos, que diz que quando ele foi humilhado, ferido, ele não revidou. Não. Jesus até diz, lá no momento em que ele está sendo ali, no tribunal, que ele está sendo acusado, momentos antes de ser crucificado, ele disse que se ele rogasse ao Pai, o Pai enviaria anjos, e esses anjos desbaratariam o Império Romano. Mas ele não faz isso. O que Jesus está dizendo é que no reino dele, o cidadão do reino dos céus é alguém que aprendeu a perdoar, é alguém que aprendeu a levar desaforo para casa, sim. É alguém que aprendeu a não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E isso é um desafio extraordinário. Jesus está aqui ensinando que os cidadãos do seu reino vão aprender a abrir mão dos seus direitos. E a gente fala de direito com orgulho. Jesus está dizendo, os cidadãos do meu reino não. Não. Os cidadãos do meu reino são mansos, são humildes. Os cidadãos do meu reino, eles vão aprender a perdoar. Eles vão aprender a abrir mão do direito de revidar. Meu irmão, você é alguém, minha irmã, você é alguém que tem o costume de pagar na mesma moeda? Peça a Jesus um novo coração. Peça a Jesus uma nova natureza. Porque essa atitude não concorda com o que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Essa atitude não se parece em nada com aquilo que Jesus está ensinando. Você tem tratado sua mulher, seu marido com a mesma dureza? É toma lá da cá. Você tem tratado o seu chefe com a mesma dureza de um coração ímpio que ele tem? Ou você tem tido uma postura como a que Jesus está nos ensinando aqui? Como é que você tem lidado com as circunstâncias? Como é que você lida no trânsito? O sujeito passou, fechou você. Você faz o quê? Ele xinga de lá, você xinga de cá, é assim? Não, mas eu tenho direito. É mesmo. Bom, Jesus diz que a gente precisa entender que nós somos desafiados a abrir mão do direito. Presta atenção. A abrir mão do direito de ofender, do direito de machucar, do direito de fazer o mal. Que direito perverso é esse? Então presta atenção. Porque você pode estar aí pensando, pastor, mas como é que eu faço na empresa? Eu fui prejudicado. Será que eu não posso então processar a empresa? Não, você precisa entender uma coisa.
Eu não estou dizendo que você não pode entrar na justiça requerendo os direitos que você tem. Não é isso que Jesus está ensinando também. Então, como saber quando você deve exercer esse direito? É quando você paga o mal com o mal. Esse é o ponto. Então Jesus não está fazendo aqui apologia à violência. Jesus está aqui simplesmente dizendo, olha, os cidadãos do meu reino, eles vão viver uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente, uma postura diferente diante das crises, diante dos problemas, diante da ofensa. Diante da ofensa você não vai agir mais como quem tem direito de ofender. Diante do mal, você não vai responder o mal com o mal. Os meus discípulos, os cidadãos do meu reino, eles não exercem o direito de praticar o mal com o mal. Aquilo da qual você está colocado, responda para você mesmo. Aquilo da qual a situação em que você está colocado, se você responder a isso será mal? Então Jesus diz, os meus discípulos, eles vão aprender a abrir mão de ter o direito de responder mal, de responder com o mal. É isso que ele está ensinando para a gente. Esse é o desafio que Jesus está falando. Mas não apenas isso, veja que ele continua. No verso 40 ele diz, e ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica e deixa-lhe também a capa. Olha que vida diferente que Jesus está ensinando. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Naquela época de Jesus, um soldado romano, ele tinha o direito, pelas leis romanas, de solicitar que qualquer pessoa carregasse as suas tralhas, os seus escudos, as suas espadas, as suas bagagens, por até 1 milha. E uma coisa que o judeu odiava era quando um romano, um soldado romano, exigia que ele cumprisse isso daqui. Eles faziam isso com ódio no coração, com revolta no coração. Eles já não gostavam dos romanos. Então, quando eles eram obrigados a fazerem isso, eles odiavam ainda mais. Mas Jesus está falando aqui para os seus discípulos, para os cidadãos do seu reino. Quando alguém obrigar você a andar 1 milha, leve 2. Você percebeu a diferença? Jesus está falando aqui de como responder a uma obrigação que não é legal, não é boa. Sabe aquela pessoa intransigente, chata, aquela pessoa que está em uma hierarquia acima de você, que não entende você, não entende a sua posição como cristã e faz exigências porque pensa que tem o direito de fazer essas coisas sobre você, e tem. Jesus vai responder, olha, você não vai agir com essa pessoa baseado no direito dela. Ela tem o direito que você carregue 1 milha, carregue 2. Vá além do direito. O que Jesus está nos ensinando é o que os cidadãos do reino deles não andam mais por um direito. Eles não andam mais por uma vontade, ou eles não agem mais na vida, não vivem mais a vida a partir deste princípio. Eles foram transformados, eles foram mudados. Então pense como que isso era radical na cabeça de um discípulo de Jesus judeu. De que a partir daquele momento, ao ser exigido dele carregar as tralhas de um soldado romano, ele iria, em vez de carregar 1 milha, carregar 2. Agora pense em como essa atitude é transformadora. Pense nesse soldado romano que sabia que os judeus odiavam isso. Agora pense em um discípulo de Jesus, em vez de ir 1 milha, ir 2. Isso iria provocar naquele homem um pensamento: o que é que tem de diferente dessa pessoa? É isso que Jesus quer provocar nessa sociedade através da sua vida. É isso que Jesus quer provocar nesse mundo através da sua vida, da sua atitude. As suas atitudes dizem se você se parece com Jesus ou não.
Você caminha uma milha a mais? Você é generoso? Você é alguém que abre mão dos seus direitos de devolver o mal com o mal? Isso é impactante, porque esse mundo espera que você devolva o mal com o mal, mas ele não espera que você devolva o mal com o bem. Ele não espera. E é isso que Jesus quer fazer. É isso que Jesus quer fazer através da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que nós impactemos a nossa sociedade, que nós impactemos esta geração. Quando eles perceberem que nós não agimos como eles vão se perguntar por que essa pessoa fez isso. E Cristo será então revelado através das nossas atitudes. Amém? Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus Santo, nós viemos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Dá-nos um coração, Senhor, perdoador. Meu Deus, dá-nos um coração que perdoa, que libera perdão. Nos ajude, Senhor, a nos livrarmos desse direito de praticar o mal, do direito de devolver a ofensa, do direito de devolver o mal com o mal. Senhor, dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração, Senhor, que ama, meu Deus, praticar o bem, praticar, meu Deus, exercer a bondade. Senhor, dá-nos um coração onde a nossa justiça, ela, Senhor, vai além do direito. Em nome de Jesus, que os homens possam olhar para nós, para uma justiça que vai além do direito, e eles possam ver a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, nada de devolver na mesma moeda. Devolva com graça, com misericórdia, com bondade, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você aqui e desafiar o seu coração, para que você possa estar conosco na próxima semana. Próxima semana nós vamos continuar falando a respeito desse texto e nós vamos ver algo muito curioso que Jesus nos ordena aqui também, em Mateus capítulo 5, é a última parte do capítulo 5, onde Jesus vai falar sobre amar o próximo. O que é isso? Quem é o próximo que você precisa amar? Quem é esse próximo? Quem é? Porque existia um princípio que dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Como é que a gente pode amar o próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso inimigo? É isso que nós vamos estar vendo aqui na próxima semana e eu quero contar com a sua presença aqui, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer 2 convites especiais para você. O primeiro é para que você faça parte aqui do nosso projeto Amigos da Missão. Tá bom? Faça parte. Você já é um parceiro aqui desse programa? Então, se inscreva. Tem aí as informações na tela, faça parte do Amigo da Missão e nos ajude. É sempre uma bênção. E eu quero convidar você também para que você possa participar agora do programa Conexão Feminina com a diaconisa Mariluz e as suas convidadas. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus, e até semana que vem.